Boa noite, irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui neste culto. Meu nome é Larissa Von Rank e hoje eu tenho uma mensagem do coração de Deus. Eu acredito que Deus vai incendiar o nosso coração nessa noite. Amém? Amém. Em nome de Jesus. O tema da mensagem hoje é como viver intensamente o propósito de Deus. O texto base é Gênesis 37, 9. Teve José outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Hoje vamos falar do propósito de Deus em nossas vidas, tendo por base a história de José e as atitudes que ele teve e que resultou numa vida de vitórias. E aqui vamos começar. Quem era José? Ele era o filho mais novo de Israel, era o mais querido. Em Gênesis 37, de 5 a 27... conta um pouco da história de José com seus irmãos. Ele teve 2 sonhos e nesses sonhos ele se encontrava numa posição superior à de seus irmãos, inclusive de seus pais. Isso incomodou demais a todos. Então os irmãos, por inveja e ciúmes, eles planejavam matar José, para que não apenas José morresse, mas para que os sonhos de José também morressem junto com ele. E diante disso, um dos irmãos, Rúben, ficou com pena e disse: não vamos matar, ele é nossa carne, é nosso irmão. E o outro, Judá, sugeriu que o vendessem para os ismaelitas. E assim o fizeram. Então Potifar, o capitão, o oficial do faraó, em Gênesis 39, ele comprou da mão dos ismaelitas e o tornou servo de sua casa. E apesar disso, José, tudo que ele fazia prosperava, porque Deus era com ele. Então entenda, se Deus é contigo, as pessoas à sua volta vão perceber. Então cuidado para que você conte os seus sonhos, os seus propósitos, porque as pessoas podem querer te paralisar, querer te destruir. Mas o propósito de José era tão grande que aquilo que parecia o fim era apenas o início de tudo o que Deus queria fazer na vida dele. E quanto maiores as provas, maiores as vitórias depois que nós formos aprovados. Veja que na natureza, quando as uvas são prensadas, quando um grão de areia atinge o interior de uma ostra e quando as pétalas de rosas elas são espremidas, elas formam perfume. Então, e na nossa vida? Como que é? Quando nós somos espremidos, quando passamos por dificuldades, como que nós reagimos diante disso? Eu creio que tudo isso vão se transformar, todas essas coisas, em frutos de vitória em nossas vidas, em nome de Jesus. Então, embora os irmãos dele quisessem vê-lo fracassado, a mão, o favor e a graça de Deus estavam sobre a vida dele. Eu gostaria de deixar aqui uma frase de Mário Sérgio Cortella, que é: faça o melhor com o que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Use os recursos que Deus te deu hoje, com as pessoas, com tudo que você tem hoje, para que você, pouco a pouco, vá alcançando outro nível. Não desperdice, não perca as oportunidades que você tem. Então, vamos começar aqui com algumas chaves que vão fazer nos alcançar e nos manter do propósito. A primeira delas o primeiro ponto é resiliência. Quando José foi vendido e começou a trabalhar na casa de Potifar, ele servia com alegria, com excelência, ele não ficava murmurando. Então, assim, não importava se ele tivesse vendido como escravo, ele continuava sonhando, ele continuava realizando. Por isso, ele achou graça aos olhos de Deus. E graça aos olhos de Potifar. E outro momento que ele se manteve resiliente foi quando ele foi lançado na prisão, por causa de uma mentira da mulher de Potifar. E ainda assim, ele se manteve resiliente e tinha sucesso em tudo o que ele empreendia. Agindo Deus, quem impedirá? Quem era José? Era só um escravo no Egito, era só mais um servo. Então entenda que não importa se você não vem de uma família que tem cargos ministeriais, se você não conhece pessoas, porque para Deus nada é impossível. A porta que Deus abre ninguém fecha. Homem nenhum pode impedir o agir de Deus na tua vida. Creia, aquele propósito que Deus estabeleceu para a sua vida antes mesmo de você nascer, nada vai impedir. Então somente creia, faça tudo com excelência. A graça de Deus está sobre a sua vida. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O segundo ponto é caráter. Em Gênesis 39, de 7 a 20,
Vou contar aqui um breve resumo da história, né, que foi com a mulher de Potifar, que ela tentava sempre seduzi-lo. E em um determinado dia, quando José foi até a casa do seu senhor, não havia outros homens lá. E ela o agarrou pela capa e segurou a capa. E disse a ele, deita comigo. E ele se recusou e fugiu. Mas como ela ficou com a capa nas mãos, quando os outros homens da casa vieram, ela disse que foi ele que tentou insultá-la. Então, quando o seu marido chegou, Potifar, ela disse, olha, você trouxe esse hebreu para me insultar? E aí, então, o que ele fez? Potifar lançou José na prisão. Outra vez, ele foi injustiçado e manteve o seu caráter. Ainda assim, ele fugiu, manteve o seu caráter. Por quê? Porque José sabia que aquela mulher era uma pedra de tropeço na vida dele. Ele sabia que a proposta era só naquele momento, mas que o propósito de Deus era para a vida eterna. Ele não ia sujar por pouco, porque ele sabia que, primeiramente, se ele pecasse, não seria só contra o seu Senhor, mas seria contra Deus, que o abençoava e que o prosperava em todo o tempo. Ele não poderia ser tão ingrato. Ele sabia que a graça de Deus permaneceria com ele para que ele pudesse concluir o seu propósito, pudesse viver os seus sonhos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Lucas 16:10. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6:8. E o último ponto aqui é a graça. Em Gênesis 39, de 21 a 23, José teve graça diante do carcereiro, pois também, como percebia que Deus era com ele, tudo que ele fazia prosperava, ele confiou que todos os presos ficassem com ele. E o carcereiro não tinha cuidado de nada, ele não precisava se preocupar, porque ele sabia que José era um homem de confiança e que sabia que se continuasse com ele, confiasse nele, que ele também prosperaria. Todos prosperavam à volta dele. Perceba que a graça de Deus, ela somente se manifestou na vida de José depois que o seu caráter foi provado. Primeiramente, o caráter foi provado quando ele foi traído, vendido, e depois quando ele foi injustiçado pela prisão. E nesses momentos, depois que o seu caráter foi provado, a graça de Deus se manifestava de forma tremenda na vida dele, capacitando ele para todas as coisas. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12:9. Perceba que na prisão a graça de Deus manifestou em sabedoria e discernimento. José não sabia que, após interpretar o sonho do copeiro e do padeiro, ele teria a grande oportunidade de revelar o sonho do faraó. No sonho do faraó, foi revelado que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E ele instruiu a faraó que nomeasse administradores para que nesses 7 anos pudesse reservar a 5ª parte dos mantimentos. E José, maravilhado diante da revelação de Deus, disse a seus homens, em quem eu poderia encontrar um homem que tivesse esse Espírito de Deus, senão a você? Então, faraó sabia que José era a pessoa certa, capacitada, um homem cheio da graça de Deus que poderia ocupar esse cargo de governador. Então ele disse a Faraó, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Tu estarás sobre minha casa e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Então fale aqui comigo. Tudo que eu fizer vai prosperar, porque eu faço tudo com excelência, porque a graça de Deus está sobre a minha vida. Tenha um inconformismo positivo, não se contente com pouco, não é ser ingrato, mas você ter uma visão de futuro, você deixar a fé de Deus se manifestar em sua vida, para que você flua nesse propósito, para que a graça de Deus, o propósito se revele cada vez mais em sua vida. Lembre-se que o propósito de Deus, acima de tudo, é o lugar de serviço, de amor e de buscar a transformação das pessoas. Não é lugar de satisfazer os seus próprios interesses, porque corremos o risco de nos tornarmos senhores de nós mesmos. O foco, o alvo
é ajudar e transformar pessoas. Não precisamos nos preocupar com suprimento, porque isso é garantido. Aquele que está no lugar do propósito, ele vai ser suprido em todas as coisas. Por isso que a sua motivação seja sempre o próximo. Que você seja sempre cheio da presença de Deus e da graça. E eu creio que você vai fluir no propósito. Então, deixo com vocês essas 3 chaves. A graça, a resiliência e o caráter de Deus. Amém. E que Deus abençoe vocês. Amém. Vamos viver a melhor semana das nossas vidas. Deus abençoe vocês. Amém.